Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis, e todas as terças a gente está trazendo para você muita novidade e tendência do setor da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e no YouTube e fique por dentro de tudo que temos de conteúdo a te oferecer. Estamos ao vivo no Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então mande sua pergunta, sua dúvida e participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo André Quinasti e Valdemir Rosa, da Quinasti Casas. Bem-vindos, pessoal. Boa noite, William. Obrigado. Maravilha. Para começar, para iniciar, André, conta um pouquinho quem é o André e como chegou na parte de construção civil e tudo mais. E para finalizar, depois conta um pouquinho como começou a empresa, né? Toda a história do André, desde que eu me lembro. Isso! Pode ser, estamos aí para isso, né? Para bater esse papo. Sim. Então, mais uma vez, boa tarde, William. Boa tarde a todos os ouvintes da 87.5, né? Conexão FM. E obrigado pela honra, né? Que vocês nos concederam de estar aqui hoje, né, para estar apresentando a nossa empresa e apresentando o nosso trabalho, né? Eu agradeço muitíssimamente, tá? E então, para os ouvintes saber quem é o André, né? Eu, então, sou um filho de colono, né? De agricultores, nascido e criado no interior das Missões, né? Região de Giruá, né? Giruá, Santa Rosa, Santo Ângelo, aquela região ali, né? E a vida adulta, então, construí já mais no centro do estado, no caso, né? Então, hoje eu tenho a Quinasti, né, como negócio principal, né? Mas comecei a carreira comercial como corretor de consórcio. Trabalhei alguns anos na HS Consórcio, né? E
E ali eu aprendi muito, né? A gente se desenvolve de fato, né? Porque essas empresas, elas ensinam, tem muito treinamento, muito desenvolvimento, né? Então, depois vim para corretagem, corretor de imóveis, né? Me tornei corretor de imóveis, trabalhei muitos anos no mercado caxiense. Meu domínio principal era a venda de imóveis rurais, chácaras, sítios, fazendas, né? Então a gente trabalhava muito forte nesse segmento. E trabalhava também com algumas construções pequenas, chalés, casas pequenas, coisas assim, não como o negócio principal, né? Certo. Algum cliente não tinha tempo de fazer sua casa, né? Alguém estava precisando fazer uma casinha, mas não tinha tempo, não sabia como fazer, não conseguia ir atrás, né? E a gente organizava, né? E fazia essas construções. 2021, né, a gente teve a pandemia, começou em 2019, né? E por conta disso a gente teve que retornar para a cidade de Canela, né? Eu estava em Caxias já quase 12, 13 anos ali, né? Como corretor, e tivemos que retornar, né? Então, por conta de família e tal, né? Então a gente acabou retornando em 2021 para a cidade de Canela. E lá eu comecei pesquisar o mercado, né? O que vou fazer agora, né? Então, na época da pandemia, o imóvel urbano ele estava defasado, não vendia nada, não se vendia, né? Tava tudo parado, né? Sim, nada andava. A pandemia era o assunto principal, né? Então, as outras coisas nada andavam, né? E eu comecei, então, a pesquisar o mercado, né? E eu vi que a construção de casas não tinha parado, né? Era uma modalidade que continuava, né? E eu enxerguei uma lacuna aonde eu me encaixava. Então, depois de meses pesquisando, né, cotando preço, correndo atrás de profissionais para a construção, eu acabei decidindo entrar no mercado construtivo. Para valer daí, né, no caso, para valer. Como negócio principal. Como negócio principal, isso aí. Entendi. E hoje em dia, a corretagem, né, como corretor de imóveis, aí virou um hobby, né? Inverteu, né? Antes era... virou, hoje meu negócio principal é a construção civil, né? E, graças a Deus, os negócios estão fluindo, a gente está numa crescente, né, no mercado, né? Estamos sendo bem aceitos, né? Graças aos clientes gostam do nosso produto, nossa qualidade, né? Temos hoje um respaldo muito bom, né, dentro da região, né? Tu fala em construção, né? Existe algum tipo de construção que vocês são especialistas? Ou vocês constroem qualquer tipo de produto, qualquer imóvel? É prédio, é casa, é de madeira, é tijolo, Qual é o produto que vocês trabalham hoje principal? Vou te falar do início, né? Começamos com casas pré-fabricadas. Tá. Casas pequenas, chalés pequenos, né? Pré-fabricados. E aí fomos aprimorando, né? Eu falo fomos porque tem uma equipe, né, envolvida, né, por trás, né, de mim, né? Sim. Então a gente foi aprimorando e casa é o nosso lance principal. O negócio é casa, residencial, não é comercial. Isso aí, tá. Residencial. Não entrei ainda não entramos em prédios, né? Obras maiores, porque ainda temos que percorrer, aprender, algumas coisas ainda não estamos preparados para isso, né? Então, mas obras assim, residências, pequeno, médio, alto padrão, sim, né? Até alto padrão hoje a gente está bastante cotado para isso também, né? Então a gente está fazendo obras grandes já assim na questão residencial. Entendi. Né? Entendeu? Entendi. A parte de tipo de construção é alvenaria, é steel frame, um pouco de tudo? Alvenaria e madeira, nosso principal. Alvenaria e madeira. Isso, alvenaria e madeira. O steel frame ainda não, né? Mas a gente está olhando já para esse mercado que é o futuro, né? É o futuro, né? A gente já teve algumas pessoas aqui, mas a gente entende que ainda tem uma certa restrição em alguns casos, né? Não sei se vocês têm essa mesma visão. A nossa visão hoje do steel frame é o preço, né? Ele é muito perto da alvenaria, né? É muito perto da alvenaria. Sim. E o nosso público aqui, regional, ele é tradicionalista. Né? As pessoas gostam de alvenaria, né? Sim. Alvenaria tradicional, né? Tijolo, reboco, tijolo, né? Isso, o pessoal foca mais nisso, né? E o steel frame está entrando, mas ele tá
Tá caminhando. Ele tá caminhando, mas falta o povo conhecer, né? As pessoas precisam conhecer mais, né? Para virar uma cultura construtiva, né? Sim, para valer, voltar para valer, vamos dizer assim, né? Isso aí. Vamos dar boas-vindas pro Valdemir também. Olá, tudo bem, então? Conta um pouquinho da tua história, como chegou até a construtora, né? Olha, eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fui em Baladinho ainda. Minha mãe foi morar para lá, ela e meu pai. Ela não sabia, fui na barriguinha dela ainda, né? Aí fizemos uma boa quilometragem. Chegamos lá, era para o pai ser capataz de uma granja, e não existia granja, ele foi iludido e lá começou, ficamos um ano lá. Eu nasci em Campo Grande e a gente veio para São Luís Gonzaga, perto da região do André, que a gente nunca imaginava se conhecer, né? Aí nasci em Campo Grande, fui para São Luís, com 3 anos de idade vim para Farroupilha, onde me criei aqui. As primeiras experiências com vendas foi vendendo calçado com 8 anos de idade, que naquela época poderia trabalhar, né? Tu dava aquela ajudazinha, né? De calçado, que a Farroupilha era uma cidade muito voltada para o ramo calçadista, né? Sim. Há anos atrás. Hoje que ela mudou, hoje é malha. Mas tá, né? na malha. Tá, né? na malha, mas naquela época o calçado vendia bem. E aí eu fui me desenvolvendo ali, mesmo criança, fui vendendo e já gostava de vendas desde pequeno e fui seguindo a área, né? Há um tempo atrás, isso foi em 2006, eu acho, que eu conheci o André. Eu estava trabalhando, veio o sonho de ser corretor, e eu abracei uma oportunidade que um amigo meu me ofereceu uma casa, né? Eu queria comprar uma casa, tinha um apartamento e queria comprar uma casa. E conversando com ele, o que ele me disse? Olha, Valdemir, tu conversa bem, tu não pensou em ser corretor e tal? Eu disse, olha, nunca caiu essa oportunidade, mas de repente seja algo que eu possa me interessar. Ele, olha, vem aqui em Caxias, na imobiliária onde eu trabalho, em vez de vender dele me vender a casa, acabei trabalhando com ele um período, né? Fiz o meu curso de corretor lá, e lá eu conheci o André, porque eu precisava de uma chácara. E a imobiliária não era especialista em chácara, e o André era especialista em chácara. E encontrei esse cidadão aí, fizemos uma parceria. A gente chegou até a vender algumas chácaras juntos ali. Aí eu saí da imobiliária, voltei para a indústria metalmecânica, onde eu trabalhei a maior parte da vida, como operador de empilhadeira também, né? E esqueci a corretagem, tive umas desilusões lá e digo, não é para mim. Aí larguei de mão. Um dia voltou um amigo meu, me pediu uma casa. Não sabe quem tem uma casa para vender e veio aquele estalinho de novo, né? Eu digo, olha, será que é uma oportunidade que está vindo aí? Mas passou. Dali uns dias eu postei alguma coisa nas redes sociais ali de casas, que eu fiz parceria com o meu antigo gerente. Aí nós trabalhávamos juntos ali. O André me chama. Ô Valdir, tá vendendo casa? Eu disse, olha, tô. Ele não quer vender as minhas? Eu disse que tuas. Fazia 10 anos que a gente não conversava, não se via. E daí eu disse, olha, dá pra gente conversar. E o que aconteceu? Entrei na empresa ali e de lá para cá a gente trouxe, então, a empresa que era mais focada em Canela, naquela região. E a gente trouxe um padrão mais elevado, digamos, para essa região aqui da Serra. Então, para nós, a gente teve, dá para se dizer, um upgrade dentro da Quinaste ali, né? A gente veio trabalhando, então, bem forte parcerias, que é uma coisa que eu acho que dá muito certo, a parceria. Tu não precisa ter os melhores profissionais dentro da tua equipe, mas tu conhecendo os melhores, tu já vai estar bem assistido, né? Exatamente. Então, isso eu comecei a fazer a minha própria equipe aqui em Farroupilha. Aí as pessoas me perguntavam, onde é que tu tem casa? Eu disse, eu tenho casa em Canela, bastante, mas eu quero... O meu avô dizia assim, eu tenho que cumprimentar com o meu próprio chapéu. Aí eu usava esse termo para eles, olha, eu estou construindo, tenho casas vendidas, ainda não estão prontas, mas estão em fase de iniciação, estão em processo. E eu gostaria de te apresentar uma casa já feita por mim, mas eu estou há pouco tempo na empresa, esse foi meu discurso. E hoje... a gente está com uma média em torno de 3 casas a 4 casas vendidas por mês, dentro de um período ali de 1 ano e meio que a gente está nessa parceria. Então veio numa crescente muito boa. Inclusive, algo que me fez me desenvolver bastante foi uma parceira do programa, que é a Dani. A Dani me apresentou um treinamento muito bom
fazer uma propaganda até pro pessoal da Vital Treinamentos, né? O Damião ali, o meu mentor, ele acreditou em mim, no meu potencial, e desenvolveu um Valdo que eu achava que não existia. Então veio uma crescente muito boa, uma autoconfiança que eu tinha perdido há um tempo atrás, e isso voltou. Sabe, aqueles pontos que a gente tem um ponto forte e que bastava uma pessoa ir lá e tirar aquela poeirazinha de cima, sabe? Sim. E comecei a me desenvolver mais e cada vez aprendendo mais. A gente não pode deixar de aprender, né? Buscar o conhecimento. E eu me cerco de boas pessoas. A equipe que a gente trabalha, eu procuro pegar da região aqui onde a gente está inserido. Porque o que eu acho mais fácil? Tu trabalhar com uma pessoa da região, não tem muito custo com deslocamento, isso tudo acaba diminuindo e ajudando também nós como empresa, né? Se a gente conseguir, é uma resposta mais rápida, o pessoal começa a chegar mais cedo na obra. Nossa equipe, por exemplo, tem momentos que 5 horas da manhã eles já estão trabalhando. Então, vão mais cedo para casa porque eles cumpriram aquele horário, o serviço rendeu, então eles têm esse jogo conseguem fazer e entregar uma casa de altíssima qualidade, né? Isso que é o nosso, que a gente vem buscando, né? Até no verão agora, né? É muito quente nas horas mais próximas ao meio-dia, né? É muito quente, né? Primeiras horas da tarde. Então o pessoal faz horários mais cedo, né? Faz um período mais longo, meio-dia, para conseguir jogar. No final da tarde vai até mais tarde um pouco, né? A maioria faz assim, né? Entendi. Para escapar do sol do meio-dia, porque é dose, né? Sim, é puxado, né? O calor que está hoje aí. Sim, hoje... eu estava hoje numa obra que a gente tem lá em Taquara, brincando lá, hoje uns 36 graus hoje lá, né? No horário do meio-dia. Não tem o corpo que aguenta. Não consegue, né? Não, claro. Não. Qual a região que vocês constroem? Em todas. Céu é o limite, né? Mas hoje existe um exemplo assim, um escritório ou uma prospecção mais em alguns lugares, vocês têm as parceiros, como é que funciona um pouquinho da empresa para alguém que quer construir? Sim. Como é que eles chegam até vocês também, né? Se é por arquiteto, se já tem um engenheiro, parceiro, fala tudo com vocês, tem toda a estrutura para atender? Sim, toda a infraestrutura sim, né? Tá. Desde arquiteto, engenheiro, encaminhamento de prefeitura, documentação, todas essas partes a gente faz tudo. Tá. A gente fecha pacote, né? Ele fecha um pacote, pode ser completo. Às vezes tem um engenheiro amigo da família, né? Quer fazer, beleza, né? A gente não se envolve, mas a gente tem a opção, né? De pegar a nossa equipe completa, né? Entendi. E na questão na questão obra regional, né? A gente está hoje com um escritório em Canela, né? A sede em Canela. E aqui em Farroupilha a gente também a gente vai abrir daqui nos próximos dias. Eu acho que a gente vai conseguir já... dependemos ainda de um local estratégico, né? E tal, né? Abrir um escritório aqui, né? E abrangindo também para Santa Catarina, né? A gente já tem local lá e tudo mais, né? Também para trabalhar a região litorânea, né? Aí de Balneário Gaivotas para cima aí, né? Tubarão, certo. Essa região litorânea, né? Certo. E já foi casa construída assim, ó, em muitos lugares. Trindade do Sul, que é perto de Chapecó, aqui embaixo, né? Assim, tem Arroio do Sal, Taquara, Novo Hamburgo, sabe? Essa região. Hoje Vale dos Sinos, Paranhama, aqui, sabe? Sim. Serra, né? Assim, a região toda, né? A gente está inserido. Hoje, a parte da construção que vocês dizem, ela não se limita a, por exemplo, dentro de condomínios ou algo do gênero, ela não é tão direcionada. É casas, e aí vocês atendem a pessoa onde ela tem o terreno dela. Isso. E faz o projeto específico para ela e toca tudo. E toca tudo, isso aí, do início ao fim. Aonde tiver, chácara, sítio, né? Na fazenda, não importa, né? A gente constrói onde o cliente tem o desejo de construir, né? Certo. Então, e muitas vezes nós acabamos sendo um consultor para o cliente. O cliente não tem um terreno e precisa construir. E a gente tem parceria com as imobiliárias, né? E aí eu tenho alguns corretores, tem uma corretora em Adalitan de Barão. Certo. Ela é uma parceira muito focada também, que ajuda muito nós. Tem o pessoal de Barbosa. Nós temos um contrato também com uma imobiliária de Bento,
que eles estão, a gente tá vendendo também em Bento, a Farroupilha, a gente também está em parceria com algumas imobiliárias de lá. Porque a venda acontece dentro da imobiliária, normalmente, então? Na verdade, a venda acontece muito através das redes sociais. O cliente vem através de um anúncio que a gente fez, um patrocínio ou uma publicação que a gente fez. Chega o lead ali, a gente já chegou, eu tenho a mania, né, de chegar, a gente já olha ali e já dá aquela primeira atenção para o cliente. Por mais que eu não possa atender no momento, eu disse, olha, eu já atendi uma cliente, era 10 para meia-noite, e ela me pediu, Valde, eu sei que é distante, tu conseguiria vir a São Marcos amanhã, de repente o meu esposo vai estar em casa, se tu pudesse, eu não sei se vocês cobram deslocamento. Eu disse, não, aonde o cliente estiver, nós vamos atender o cliente, independente, se estivesse em Santa Catarina, a gente iria lá para atender ele da melhor forma. Então, fui até a cliente e está uma venda fechada em São Marcos. Então, é isso que a gente gosta. O cliente chegou até nós através da rede social, a gente vai até o cliente, a gente não deixa o cliente vir até o escritório. Claro, a gente traz o cliente para conhecer a nossa casa. Claro. Mas a venda acontece na rua, sabe? É diferente de uma imobiliária, que a imobiliária tu tem uma venda, às vezes, de oportunidade, está vindo, tem aquela concorrência, uma imobiliária, às vezes, do lado da outra, tu entra, tem algum diferencial uma da outra. A nossa venda é na rua, sabe? É o cliente que nos chama, a gente vai. Por quê que eu digo na rua? A gente tem que ver o terreno do cliente, como que é. Tu tem que fazer essa primeira análise ali. Às vezes o cliente pensa que ele vai gastar um determinado valor, mas o terreno é em aclive ou declive. Tudo isso a gente tem que analisar. Muitos momentos a gente vai, inclusive, com a engenheira, fazer análise já do terreno, uma pré-análise, digamos assim, né? Aí ela já faz a pré-análise ali, a gente, Valde, aqui o chão é firme, dá para fazer de tal e de tal modo. Então a gente já encaminha o projeto, já encaminha toda a parte de, que nem o André comentou ali, de documentação de prefeitura. Isso aí geralmente a gente dá para o cliente. É um bônus que a gente concede para o cliente, né? Porque querendo ou não, tu vai falar num projeto, é bem considerável o valor do projeto, né? E a gente tem uma margenzinha ali que a gente consegue dar esse bônus para o cliente. Certo. Até essa parte que tu comentaste de levar o engenheiro lá para olhar o terreno, né? Ela é importante porque vocês devem passar um orçamento, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, o orçamento é um aclive, é um declive. Isso vai influenciar no valor final da obra, né? Sim. Não adianta, fiz o orçamento aqui, vai dar 100 e depois vai dar 200, vai dar 300. Isso. Não dá para fazer desse formato, né? E a gente gosta muito dessa questão do olho no olho com o cliente, sabe? Porque tu atender um cliente por um telefone é uma coisa, agora tu atender um cliente de forma personalizada, a gente vê que isso tem muito peso, sabe? Isso tem nos ajudado bastante nessa parte aí. Acho que não estamos pecando nessa parte, estamos, acho que no caminho certo, nessa linha. Duas coisas, tu falaste um pouquinho sobre a questão de quem atua nas obras é local, né? Sim. Existe, como vocês atendem em várias regiões, alguma coisa de dificuldade ou vantagens, desvantagens da cultura daquelas pessoas que estão naquele local? Exemplo, eu construí lá em, sei lá, São Paulo. É outra cultura das pessoas. Vocês têm alguma dificuldade com isso ou não? Isso não pega? Em todas as regiões, em todos os lugares existem profissionais capacitados, né? Então, quando a gente não... geralmente, onde a dificuldade maior são em cidades menores, sabe? Entendi. Quando a cidade é menor, sim, né? Então, o carpinteiro bom, o pedreiro bom já está trabalhando, já tem serviço o ano todo, sabe? Certo. Então, a dificuldade maior é em cidades menores. Então, nesse caso, a gente faz deslocamento de container, né? Daí que é container dormitório, né? Com banheiro. Ou a gente faz uma locação de algum imóvel próximo à obra. Mas vocês chegam a deslocar a equipe de vocês para lá? Sim, quando é necessário, sim. Tá. Mas a gente tem uma obra agora em Lajeado, né, para iniciar daqui uns dias, e lá vai ser mão de obra de um pessoal de Estrela, que é do ladinho ali. Isso, Então, essas obras, tudo da dinâmica de cada região, né? Então, depende, se eu tenho mão de obra disponível no lugar, beleza, a gente pega local, entendeu? Que nem aqui, a gente não tem dificuldade nenhuma de mão de obra. Aqui em Farroupilha, Caxias, aqui é pujante, né? O pessoal bota a mão, trabalha, né? E o pessoal quer trabalhar, né? Tu acha gente que quer trabalhar de fato, né? Então,
Tem algumas situações, por exemplo, que nem a região de praia, né? A região de praia é um pouco mais complicada, principalmente no verão, porque tem a questão da pesca da tainha, sabe? Então, tem muito profissional regional assim, que eles têm duas rendas. Uma das rendas é a pescaria. Exato. E então, enquanto ele está pescando, a tua obra fica parada, né? Então, Claro. Nesses locais a gente sempre organiza. Tem que deslocar, então vamos deslocar, entendeu? Sim. Mas, geralmente, a gente procura pegar da própria região, né? As pessoas locais, né, no caso. E, inclusive, isso ajuda nós a vender. Claro. Porque o próprio pedreiro dentro, né? que está trabalhando, ele já conhece, tem um vizinho que quer construir, e eu estou construindo lá para a empresa, para Quinaste Casas, e quer ir lá dar uma olhadinha, ele já me passa o contato, aí a gente faz o contato com o cliente, a venda acaba acontecendo através de indicação, né? Claro. Muitas das nossas vendas são de indicação. O cliente que às vezes... Tem uma cliente que a gente fez um negócio, uma permuta de um terreno. Entrou o terreno e a gente vai construir a casa para ela. A gente não tinha nem assinado o contrato, ela já estava falando bem de nós nas redes sociais, porque o atendimento contou bastante ali, sabe? A gente foi e resolveu o problema que ela precisava, conseguimos entender o projeto que ela precisava desenvolver. Ela, exatamente. Exato, porque ela passou por outras pessoas, né, e não conseguiu entender, e não conseguiram entender o que ela precisava. Então a gente conseguiu entrar em consenso ali, desenvolvemos o projeto personalizado para ela, da maneira que ela queria, que as outras empresas não faziam. Que a gente foi lá e já antes de assinar o contrato, a gente já entregou o projeto para ela. Que é um dos diferenciais, né? A gente está apostando naquela pessoa e a gente tem um retorno depois também, né? Sim. Vamos fazer uma breve pausa para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Credit, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Credit, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Estamos de volta. Um agradecimento especial então aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Credit Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação. Por apoiar o nosso programa,
e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum programa que já passou? É só nos seguir, @podcast Construção em Alta, no Instagram e também no YouTube. E para quem acabou de chegar, nossos convidados de hoje, André Quinasti e Valdemir Rosa, da Quinasti Casas. Vamos continuar nosso papo. Estamos falando um pouquinho sobre a questão de construção, obras. E aí me surge sempre alguns pontos. Do tipo, como acompanhar a obra? Se ela está em vários lugares, né? Vocês têm alguém que vai andando de obra em obra para acompanhar o andamento, né? E também, como é a questão de financiamento? Comentasse que com a parceria com a Total Crédito também, né? Sim. Como é que funciona a questão dos financiamentos? Vocês vão atrás? Não? Por exemplo, o cliente tem uma necessidade, ele tem um valor em dinheiro para investir, para construir a casa. Tá. Geralmente a gente pede um valor inicial ali, um valor, um percentual. Aí o cliente já pagou a entrada, digamos, a gente já compra o material antecipado para quê? Segurar preço. Querendo ou não, a madeira, só esse ano aqui já aumentou 12%. 12%. Sabe? Então, tudo isso vai gerando um custo a mais para a obra, né? Certo. Então, a gente precisa desse início para a gente conseguir comprar o material do cliente, a gente deixa no nosso depósito, bem protegido lá, está guardado, é do cliente que vai construir daqui 3 meses, por exemplo. Entramos em parceria, então, aí precisa entrar uma engenheira ou arquiteta para fazer o projeto. Aí entramos em parceria com as correspondentes bancárias, geralmente com a Dani ou com o pessoal de Bento também, tem uma outra empresa, agora não recordo o nome. E elas encaminham... Mas ela tá com a Bento Imóveis, né? Isso, elas encaminham essa parte de financiamento. Tem algumas exigências ali para a gente poder financiar casas de madeira e a gente consegue estar dentro, nós conseguimos nos enquadrar dentro dessas exigências aí da Caixa para poder fazer o financiamento habitacional. O cliente, a Caixa, por exemplo, né, ela vai pagando, digamos, o cliente em etapas. Nós temos 15% da obra concluída, é feita uma avaliação, vai o nosso engenheiro lá, vai o engenheiro da Caixa, eles fazem a avaliação. Realmente tem 15% construído, a Caixa libera o dinheiro para o cliente e o cliente nos faz o pagamento. O cliente nos fazendo o pagamento, a gente dá início nessa segunda etapa, digamos ali. Trabalhamos mais, por exemplo, 15%, 20%, ou dependendo a etapa que for pré-estipulada pelo contrato, né? Pelo memorial descritivo da obra, né? Sim, o passo a passo, as etapas. Isso, passo a passo da Aí... obra, né? Temos uma linha, não seria um financiamento, mas a gente trabalha com parcelamento direto com a construtora. Em alguns casos, a gente analisa o cliente, não quero ir a banco, mas eu tenho um carro, a gente faz a avaliação do veículo, o veículo está em boas condições, a gente consegue pagar até o valor da FIP, por exemplo, a gente avalia, esse veículo aqui conseguimos pegar por determinado valor. Já é um valor de entrada que entra para o cliente construir. O restante ali eu consigo pagar R$2.000 por mês. A gente faz um cálculo ali, ficando bom para o cliente, ficando bom para a construtora. E tem que ser bom para os dois, no caso. Exato, tem que ser parelho, né? A balança tem que estar equilibrada. E outros imóveis tu chega a pegar? Exemplo, lá tem um apartamento, quero botar um apartamento no negócio. Pegamos. Entra muita permuta. Permuta de apartamentos, permuta de terrenos. Aí a gente recebe o terreno, por exemplo, o cliente tem um terreno de 150 mil e quer construir uma casa de 300. Já entrou metade do valor ali, né? Então a gente já consegue fazer essa construção para ela. Eu tenho terreno que vale 200 mil, mas eu quero uma casa que fique equivalente a esse valor. Eu tenho um outro terreno onde eu vou construir. A gente pega esse terreno, recebe ele e a gente trabalha a venda então, e a construção, digamos, do outro imóvel para o cliente. Entendi. Questão de pagamento, o cliente tem a gente abrange as formas de pagamento, porque muitos clientes não querem a banco e muitos também o banco não gera o crédito que a pessoa precisa, né? Então a gente acabou abrindo exceções para financiamento próprio. Claro que eu não tenho tantas vezes quanto um banco, né? Por exemplo, né? Hoje... tá bem, tá financiando tipo assim, em 30 anos. Aí não dá, né? Tipo, a gente não tá nesse nível, né? Claro, mas a gente consegue viabilizar, né, de muitas formas para que o cliente consiga... alternativas para que o negócio ande. Para que o negócio aconteça, né? Uhum. A gente sabe, né, que hoje, falando assim a nível nacional, a população hoje, quase 70%, está com o nome negativado. Né? Então, quem está com o nome negativado nem vai a banco, né?
Ele não vai, Sim, né? Não vai nem tentar, né? Tipo, então, a gente consegue viabilizar de outras formas. Veículo, permuta, né? Então, a gente consegue girar. viabilizar isso. Outro ponto. Como é que vocês trabalham para, vamos dizer assim, não extrapolar o prazo de entrega de uma obra? Porque a gente vê, o pessoal comenta muito e tal, começou e era para terminar tal dia e nunca terminou a obra, demorou mais X dias. Sim. Como é que vocês têm essa flexibilidade, ou como é que tu tem uma assertividade maior, para ter uma assertividade maior? Nesse caso de entrega de obra, a gente... Claro que no início de uma empresa tudo é teste, né? Claro. Tudo é teste, tudo é trabalho, tudo é pensado, né? Planejado. Mas tem algumas vezes que não acontecem como a gente planeja, né? Por exemplo, no ano passado, a gente teve ali maio, abril, aliás, final de abril, maio, junho e julho, né? As enchentes, toda aquela confusão que deu no estado, né? Então, tudo parou ali, né? E inclusive as obras, né? E claro. A gente teve prejuízos imensos nas obras, entendeu? Tipo, fundação que foi embora, sabe? Casas que já estavam alinhadas, assim, para pôr telhado, que teve que ser desmanchado paredes inteiras, refeito depois, né? Sim. A gente teve um prejuízo imenso, né? Em material também, né? A gente tinha um pavilhão... Na época eu tinha um pavilhão em Igrejinha, na cidade de Igrejinha, né? Que ali eu tinha meio que um centro logístico, né? E ali também a água entrou, né? A gente perdeu muito material, né? Mas muito cargas, né? Sabe? Sim. Então, foi uma pancada bem forte, assim, sabe? Tipo, no ano passado. E isso acaba que é uma coisa que é inesperado, né? São coisas inesperadas. Fora da curva, eu digo, né? Um atípico, exato. Isso, então a gente acaba pecando às vezes não por culpa da empresa, mas por conta de fatores externos, entendeu? Sim. E um dos fatores que também às vezes acontece de passar de prazo é, às vezes, profissionais, a falta de profissionais, entendeu? Para terminar. Entendi. Tipo, às vezes a obra segue até telhado, quando chega na hora do acabamento, o profissional que faz a parte de acabamento, né, meia esquadria, rodapé, rodaforro, essas questões têm que ser cortes perfeitos, né? E tem que ser depois de pronto, teoricamente. Isso. Né? Então, às vezes, o cara está super lotado de serviço, não consegue vir, né, e acaba dando uma atrasada. Então, tem problema de atraso na Knast? Tem, claro que teve, né? Teve, mas a gente está tentando sanar da melhor forma possível. Hoje, uma maneira que a gente achou, no caso, né, então a gente está pedindo um prazo maior de construção. Uma obra, por exemplo, que a gente pedia 90 dias para entregar, hoje eu peço 120, 180 dias, mas entendeu? Mesmo assim, é um prazo bem curto. Ainda assim, é um prazo curto, né? Aí, claro, a gente tem mais uma tolerância, né? Sim, mas eu digo assim, teoricamente são prazos, né, bem apertados. A gente tem uma legislação, pelo Código Civil tem mais uma tolerância ainda, né? Então a gente consegue ficar dentro disso, né? Mas eu digo assim, hoje eu acho que todas as empresas que constroem casas que estão no ramo do residencial, não tem uma que não tenha problema de atraso, né? E principalmente quando acontece, que nem para nós ali aconteceu no ano passado, né? Foi para todo mundo, né? Tem empresas, inclusive, que fornecedores nossos que tinham, por exemplo, cerâmica, olaria, tijolos, né? Na região do Vale do Paranhama, que fecharam as portas depois das enchentes e não abriram mais, sabe? Porque as perdas foram imensas, né? Então, muitos fornecedores fecharam as portas, né, naquela época ali, depois das enchentes, né? E a gente continua firme. Mas nós temos caso também, por exemplo, aqui em Farroupilha, que a obra estava prevista para a gente entregar no final de março, início de abril, e agora no final de fevereiro já está sendo entregue a obra. O nosso prazo ali acaba compensando, abril. sabe? Claro. Não, o que eu digo é que muitas vezes é que nem a questão do valor, né? Vocês devem ir para a obra, define, bom, essa casa aqui vai chegar no final, ela vai custar 500. E aí durante a obra acontece N situações, né? Então,
E aí outra pergunta, como é que vocês conseguem fazer com que o cliente segure dentro dos 500? Porque o que eu vejo que acontece? Ah, mas já que eu estou fazendo, vamos botar uma janela nova aqui. Já que eu estou fazendo, agora eu quero um telhado que abra sozinho, sei lá. E aí isso a gente sabe que vai chegando no final e ou a pessoa tem um bolso fundo ou vai faltar, né? Uhum. Isso a gente também ajustou com flexibilização. Tornamos os projetos flexíveis. Porque assim, ó, a gente entrega a obra pronta. Chave Certo. não. Vidro, pintura. Ou seja, o cliente põe a mobília dentro e mora. Esse é o negócio. O nosso negócio, o cliente põe a mobília dentro e mora. É assim que funciona. Né? Então, nessas questões de alteração de projeto, durante a obra o cliente pode fazer. Ele pode fazer alterações, desde que nós tenhamos um acerto, né? Claro, né? Um acerto financeiro. Vai ter que ter mudança de valor. Vai ter mudança de valor, né? Então, é obra a mais, né? Eu quero... As aberturas que eram de eucalipto premium vão ser mudadas agora para angelinho, garapeira. Ou quero esquadrilha de PVC. Mudou o valor, né? Certo. Aí os clientes podem acertar as diferenças, né? E a gente consegue entregar conforme ele quer, né? Com as alterações que ele quer. Sim, Então, entendi. dessa forma a gente está fazendo. Sim, daí ficou, Então, somos atende todo mundo. muitos flexíveis. Isso. Ampliamos, né? A flexibilização, ela amplia as opções do cliente. Sim. Né? Tipo, não tinha churrasqueira no projeto inicial. Agora eu quero uma churrasqueira. Tipo, eu não quero lavanderia dentro da casa. Eu quero uma lavanderia lá no fundo da garagem. Sabe? Tipo... tudo a gente consegue anexar e flexibilizar. Né? É muito comum a gente ver, falando com as pessoas aqui no dia a dia, e a pessoa chega numa casa dela e diz, não, esse aqui vai me atender, o projeto vai atender. E aí ela visitou um conhecido, foi em outro lugar, começou a ver, mas agora mudou a ideia, agora eu não quero mais essa escada aqui, eu quero a escada lá. E vocês que vivem isso na raiz... Nós temos uma cliente, um amor de pessoa, né? Ela está nessa função. A gente está pensando em não deixar ela dormir mais. Porque ela dorme, ela sonha e vai mudando a casa. O amor ela, né? O amor. Né? Aí ela vai mudando. Valdemir, eu pensei, de noite eu estava pensando, acordei cedo, ela me manda mensagem às 5 horas da manhã às vezes, né? Aí quando ela acorda, eu vou ver. Nem dormiu. E ela, Valdemir, eu estava pensando, se a gente ajustasse aqui... E a nossa arquiteta lá já vai para o computador, já vai mudar e já mostra para ela. É assim? Não, mas e se essa parte fizesse assim, sabe? Querendo ou não, é um jogo, é um quebra-cabeça que a gente vai montando. Não é uma casa, um modelo, tu pega, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, está feita a casa. Nossos projetos são personalizados, é da maneira que o cliente desejar. Não é possível, tem sua realidade. Exato. Digo, né? A cliente sonhou em ter uma casa com a escada virada vai e faz um tobogã. Vamos criar essa escada, não existe, alguém vai fazer. Claro. Vamos procurar um profissional que faça essa escada, que começa de madeira, mistura uma alvenaria lá e lá no final tem um tobogãzinho. Uma criança gosta disso, vamos proporcionar essa experiência. Sabe, é isso que a gente gosta de fazer, o diferente, o que os outros têm, deixa eles, vão fazer um projeto diferenciado, que é o que vai encantar o cliente mesmo. É a casa dos sonhos dele ali. Às vezes a casa dos sonhos é de um valor irrisório, mas já é a casa dos sonhos dele, né? Às vezes ela é um financiamento habitacional, 30 anos, às vezes tu vai pagar o teu sonho ali, né? Querendo ou não, então a gente tem que pensar muito bem, porque às vezes é 30 anos ou mais que o cliente vai morar ali dentro. Às vezes ele nem sabe que o quarto dele a gente poderia ter aumentado um pouquinho, então a gente vai lá, se tu aumentar um pouquinho o quarto aqui, por que tu já não coloca uma suíte aqui? Mas não precisa. Não é uma pessoa tem que ter um nível de muito alto de renda. Não, é um banheiro a mais, sabe? Às vezes tu faz uma mudança numa parede ali, numa porta, tu já dá um ambiente diferente, sabe? Uhum. E não custa muito para o cliente ter uma qualidade de vida maior. Às vezes é só uma parede que a gente vai fazer um ajuste ali, né? Até porque, né, muitas vezes ele está fazendo a compra ou construindo uma casa que talvez ele seja a primeira e talvez seja a última. Exatamente. Então, teoricamente, quanto menos ele errar, melhor. E quanto mais dicas quem sabe do negócio puder passar, é melhor porque diminui a chance dele errar, né? Exatamente.
Muitos cômodos, por exemplo, o dormitório do casal maior, né? Às vezes, simples assim, muda 30 centímetros a mais num cômodo, num dormitório de casal, por exemplo, é aquele box, né? Aquele móvel que fica ali, tu evita todo dia aquela batida na canela, no canto do box, né? E por, 30 centímetros, às vezes uma puxada dentro da metragem da casa de coisa mínima, né? Sim. Então essas ideias a gente traz para o cliente também, inclusive quando sentamos com o arquiteto, engenheiro, né? O pessoal também ajuda a modelar e projetar essas situações, entende? Sim. E logo a gente também vai ter design de interiores incluso, né? Para entregar projetos mais realistas possíveis, entendeu? Para que a pessoa saiba realmente aonde ela está pisando, né? Como ela vai ficar depois de pronta, né? As metragens, medidas, e a pessoa consegue visualizar tudo isso antes da obra, né? Então, isso é legal. Hoje vocês chegam a executar obras de outras, exemplo, um arquiteto, um engenheiro que busca vocês para executar a obra, é feito? Vocês atendem ou não atendem? Se a gente tiver disponibilidade de pessoas, de equipe, sim, né? Ou se a pessoa puder esperar um prazo maior, entende? Certo. Mas atende sim, isso é tranquilo. E aí, chegam a revisar o projeto, exemplo, fiz um projeto e vou passar para vocês. O time de vocês chega a fazer uma revisão para daqui a pouco não tem que, na metade da obra, essa pessoa que fez esse primeiro projeto se equivocou e tem que derrubar uma parede, ter um custo a mais e tal. Vocês passam essa consultoria que vocês fazem, sim, vocês fazem da mesma maneira? Sim, da mesma maneira. A gente, inclusive, quando a gente pega projetos de terceiros, né? Tanto desde olhar, a gente faz todo o trabalho como fosse fazer para um cliente nosso. Olhar antes de fechar o negócio, é olhar do terreno, né? É feito uma revisão geral em tudo todo o processo, igual como estava do começo, para diminuir as margens de possíveis problemas. De erro e também de custo, né? Porque às vezes eles vêm com uma ideia de preço já montada, com o projeto e uma ideia de preço, entendeu? Sim. E às vezes não é o preço apresentado, não é o tipo de material que a gente usa. Porque a casa, falando em residência, muito do preço se define pelo material utilizado, inclusive na estrutura, né? Tipo, então, principalmente quando é casa de madeira, né? A gente usa uma estrutura totalmente diferenciada, mais reforçada, desde a estrutura de onde vai ser pregada as paredes e tudo mais, é tudo mais reforçado, né? Não importa o tamanho da casa do cliente, não importa o cliente que seja, mas a qualidade a gente tenta manter em todas as nossas obras do mesmo jeito, no mesmo padrão. Por exemplo, janela de banheiro, né? Nosso padrão. O padrão nosso é 60 por 60, sabe? Então, são padrões que a gente mantém. A espessura de marco de porta e janela, no mínimo 30 milímetros, né? Janelas... não usamos janela guilhotina, sabe? Janela guilhotina, sabe? Janela tudo pantográfica, sabe? Coisa boa, coisa bem pensada, né? E dentro do orçamento que o cliente apresenta também, né? Então, por isso que a gente passa um pente fino, né? Inclusive em materiais e tudo, para a gente não se chegar no meio da obra do cliente e terminou a grana, né? E daí? Não, isso é um grande problema, né? A gente vê nas obras quando que chega no final a pessoa já foi o que tinha, o que não era previsto, sim, e mais um pouquinho. E mais um financiamento bancário aí, tem cartão de crédito. E aí tu diz, mas como? Alguma coisa não estava como planejado aí no processo, né? A gente tenta ser o mais assertivo possível, né? Chegar mais perto do 100% possível, né? Nesses casos, né? Hoje a construtora atua com reforma, por exemplo, ou só casa nova? Não. Ampliação, quiosque, coisas do gênero? Sim, até o nome, né? Que nasce casas e similares, né? Então, por que os similares, né? Esse nome já é antigo, foi uma época que eu comecei a mexer com obras de tijolos ecológicos. Eu trouxe o conceito, a gente começou em Caxias, com um amigo meu, a gente começou E aí, vamos fazer casa de tijolo ecológico, né? A primeira ideia foi, né? Porque só que aqui na nossa região é uma região que tem muito problema por causa da umidade, né? Sim. Então o tijolo ecológico, infelizmente, é um produto maravilhoso, fantástico de se trabalhar, entendeu? Só que enquanto não se corrigir essa questão da umidade,
não tem como trabalhar com ele na nossa região. Entendi. Né? Eu tenho 6 casas feitas desse material, né? Mas tem uma delas que foi construída próxima a uma área alagadiça, e essa casa ela me dá alguns problemas até hoje. Volta e meia eu tenho que ir lá fazer uma raspagem, resinar de novo, sabe? Então ela já tem 3 anos essa casa, sabe? Então algumas vezes eu tenho que estar lá voltando, né? Sim. E olhando com o cliente o que vão fazer, né? Para resolver, né? Porque a gente tem que resolver, Claro. para o nosso cliente, né? Sim. Então são questões que a gente determina dessa maneira, né? Vocês chegam a fazer a parte de cabanas? Eu vi que tinha alguma coisa de cabanas. Sim. E vocês fizeram para uso turístico. Sim. Geralmente para o pessoal, a Airbnb está muito em alta, né? Exato. Então o pessoal está usando essa questão de cabanas. Hoje a gente está com cabanas madeira e ferro, né? A mistura de madeira e ferro, né? E já leva pronta para o lugar, constrói lá, como é que é? As peças de ferro vai pronta, né? É construída na metalúrgica e vai pronta. Mas as peças de madeira é tudo feito no local, né? O que é parte de madeira e acabamentos é tudo no local daí, né? Não tem nada pronto, né? Aí quando o telhado aluzinco já, com EPS, sabe? Nada de telha de brasilite mais, essas coisas não... porque são materiais que não são ruins, né? Mas eu acho que não são apropriados, né? Uma telha de aluzinco, por exemplo, com EPS, ela vai ter um conforto térmico, acústico, né? É outro tipo de ambiente, outro tipo de material que proporciona uma experiência melhor para o turista, né? Para a pessoa que vai locar por um Airbnb, né? Sim. Por exemplo, né? Então, atuamos também, né? Cabanas, quiosque, essas questões assim, né? Reforma não. Essa parte de cabana é algo que tá bem alta, né? Sim, tá bem alta. Aqui na nossa região tem gente que... Tanto é que há uns anos atrás, eu como corretor rural, eu sei que as áreas mais afastadas e mais difíceis acessos, elas eram super baratas, né? Há uns anos atrás, né? De se comprar, nossa, agora hoje em dia um bico de morro custa uma fortuna. Então, quem tem não vende agora. Quem não vende, quer fazer Airbnb. É por aí. Sim, isso aí. Deixa eu ver se o que temos aqui. Estamos chegando ao final de mais uma Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-34-62-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34-62-15-25. Total Credit, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54-999-61-6147. Total Credit, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54-999
999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindo de volta. Quero agradecer então aos nossos convidados de hoje, André Kinast e Valdemir Rosa, da Kinast Casas, por compartilharem todo o conhecimento e o trabalho executado aí e esclarecer várias dúvidas também, né, que a gente puxou aqui. Para quem quiser saber mais, entrar em contato, por onde contata, como chega até vocês, alguém que está pensando em construir, como é que vai ser o processo de atendimento? Pode entrar em contato diretamente comigo, no Instagram também a gente tem Valdemir_Rosa, é o oficial da Kinast Casas, então a gente optou por ele, porque eu todos os momentos ali já atendendo os clientes. O cliente mandou uma mensagem, a gente já procura atender quase que simultaneamente. Chegou ali, já olho e já respondo e agendo o horário com o cliente para atender ele. E através do WhatsApp, então tem o link no Instagram, pode chamar nós direto ali pelo WhatsApp também. Fala o número do WhatsApp aí só para nós. O telefone então para o WhatsApp é 99619-7630, vai falar diretamente comigo. O Valdemir Rosa, gerente de negócios da Kinast Casas. Valdemir, chegou o contato para ti, a pessoa ela está pensando em construir, ela tem um terreno, esse primeiro deslocamento para ir até lá, olhar essa primeira conversa, tem algum custo para ele? Não tem custo algum. Inclusive a gente prefere fazer esse atendimento primeiro, olho no olho com o cliente, que lá a gente vai entender a realidade do cliente, o tipo de terreno que onde o cliente quer construir. Às vezes o cliente pensa em fazer uma casa maior, mas precisamos deixar a área útil do terreno sendo ocupada de maneira correta, porque senão a gente acaba utilizando uma parte de um orçamento que não existe, vamos ter que refazer o orçamento e acaba não sendo legal essa parte. Então a gente vai até o terreno do cliente, faz essa avaliação, ali a gente já consegue ter uma avaliação mais precisa para passar um orçamento mais preciso, né? Tá. Aí olhei o terreno do cliente e agendo novamente uma visita para apresentação desse orçamento. Certo. Nós gostamos de ir no mínimo 2 vezes nessa negociação, conversar com o cliente. A gente vai até ele para entender a realidade e voltamos até ele novamente para apresentar o orçamento. E explicar, né? E explicar. Tem que ser muito explicadinho, né, o orçamento. Uhum. Porque não é uma casa, por exemplo, uma casa pronta, que tu compra uma casa usada ali, a casa é 2 banheiros, 3 dormitórios, a sala e cozinha. Não, como a gente vai desenvolver o projeto é diferente, né? Então a gente tem que sentar com o cliente e entender a real necessidade dele, né? E se ele não quiser se incomodar com nada, ele vai te deixar a documentação do terreno lá, ele dá ok na casa. Exato. E ele vai pegar só com a chave na mão. Exato. E, inclusive, ele vai terminar de pagar depois que a gente entregou a chave na mão. Porque temos um percentual ali, a gente deixa os últimos 10% para o cliente. Vamos lá, vamos fazer a vistoria na casa. Se está tudo de acordo com o cliente, o que o cliente pediu e exigiu ali. Sim, foi combinado lá no começo, explicadinho então a gente e tal. Fecha o acordo, o cliente já faz a transferência, faz o pagamento do restante do valor. Nós achamos uma forma bem justa de trabalhar assim, né? Sim. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só seguir na rede social. Você que nos ouviu, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de seguir @podcast Construção em Alta e também acompanhar os perfis @William Pilate e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já tem data marcada para terça-feira às 19 horas. Mais um programa recheado de informações e novidades no mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e nos vemos na terça-feira. Um abraço e até lá. Boa noite.